Olá, tudo bem com você? Como você está nesse dia? Muitas vezes nós estamos até chegando no fim do dia, né? Esse vídeo está sendo publicado originalmente às 10 horas da noite, então talvez você esteja cansado, talvez você esteja aí, passou um dia não muito bom, mas eu espero que o Senhor Jesus Cristo esteja cuidando de você e que mais um dia você possa aprender mais da leitura da Bíblia Sagrada. Estamos eu, Pastor Romeu Júnior, o obreiro Alessandro, para trazer uma palavra de Deus para você e para a sua família neste momento. Nós vamos fazer a leitura integral, né? Uma leitura integral do dia de hoje, hoje é dia 215, né? Nós vamos ler o capítulo 25, 26 e 27 do livro de Provérbios. Considerações iniciais aí, irmão Alessandro? Uma boa noite a você que está nos assistindo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. É uma leitura integral ao qual você pode nos acompanhar nessa leitura, né? Tendo o seu entendimento, nós aqui comentando alguma coisa, mas o Espírito Santo fazendo a obra e trabalhando na sua vida, né? Durante o dia a dia. Vamos ler então, eu começo aqui o capítulo 25, que tem por título Outros Provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Então, o versículo 1 diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubra o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Verso 12: Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvem e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achastes mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. Melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como a água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Forte a leitura porque ela traz para nós um entendimento mais abrangente daquilo que nós devemos fazer por cada situação.
né? Eu marquei aqui o versículo 21 de Provérbios 25, que diz assim, pelo menos na minha versão, né? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Muitas vezes a sabedoria ela nos torna fora de lógica, né? O normal para aquele que nos aborrece era nós mandarmos embora, né? Não me aborreça mais, se afasta. Mas aqui, nos princípios de sabedoria deixados para nós no livro de Provérbios por Salomão, vem dizendo, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor retribuirá. Aí vem uma ligação com textos futuros da Bíblia Sagrada, que trazem para nós que não podemos fazer todas as coisas como para homens, e sim para com a Deus, né? A sabedoria provém em entendermos o real motivo da vida, o real motivo de entendermos e vivermos de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós e não daquilo que nós queremos para o nosso dia a dia. A fortaleza da sabedoria está em nós agirmos como sempre Deus estivesse olhando as nossas ações e apreciando a nossa conduta. Se nós olharmos desta forma, aí sim, quem abençoa não é a pessoa que está recebendo a dádiva, mas sim o Deus que derrama sobre nós as ricas e copiosas bênçãos, como diz nos provérbios da palavra de Deus. É isso mesmo. E Provérbios 25 ele vem dizendo, com esse versículo que você deu um ênfase aí, que a gente, por mais que se irrite ou tenha uma paciência curta com alguém, você tem que pensar no que Deus está te olhando, né? Está te sondando. Você não pode, né? Ele diz ali, dá água se ele tiver sede, e se tiver fome, dá comida. E engraçado, porque no 17 ele diz assim, retira o pé, no 19 ele diz assim, como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então mesmo assim você tem que tratar a todos como Deus gostaria que você tratasse, né? Porque Deus vê tudo, né? Deus tudo vê e assim a sua grandeza ela é estimada em nós, de acordo com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de como vivemos e como que as coisas acontecem no nosso dia a dia. Livro de Provérbios, capítulo 26, a Bíblia Sagrada, ela nos leva ao seguinte texto. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge com a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre. Quem manda mensagem por intermédio do insensato. Essa foi forte. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que toma ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Puxa vida. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato, então quer ter o trabalho de levar, e não quer ter o trabalho de levar até a boca. Oxe, isso é preguiçoso, esse aí bateu o recorde, né? Mas o sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, mais sábio, né, é o preguiçoso aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa.
Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo um maldizente, cessa a contenda. Como o cão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. As palavras de maldizente são comida fina, que desce para o interior do ventre. Como o vaso do barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre como engano, a malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Eu marquei aqui o versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. E o último diz, a língua falsa aborrece quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Isso traz entendimento para nós de que é aquela história, né? Quando uma conversinha, uma fofoca cai no ouvido de um sábio, ali cessa, né? Isso mesmo. Não vai para frente, não aumenta, não diminui, simplesmente acaba. É que a sabedoria traz para nós a segurança da língua, né? Você segura aquilo que não tem bons frutos, né? E aqui nós temos aqui um entendimento claro, tendo visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos, no versículo 12, diz assim, maior esperança há no insensato do que nele. Eu tenho um problema grande nesse versículo aí, referente a algumas situações que eu vejo, eu sempre comento com o Alessandro é bem chegado nosso aí, dos pastores que falam mal dos outros pastores. Quando você fala mal de alguém, é bom você prestar bastante atenção aí, quando você fala mal de alguém, você se considera melhor que aquela pessoa. Né? Você se considera que você é capaz de fazer melhor do que aquela pessoa. Quando você fala assim, o Alessandro não sabe fazer, você automaticamente está registrando que você sabe. Né? Mas o Alessandro é preguiçoso, automaticamente você está relatando que você não é. Uhum. E assim você se torna sábio, ou forte, ou melhor, seja lá o que for, como você queira entender, nos seus próprios lábios, no seu próprio entendimento. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando nós defendemos a nossa própria sabedoria, nós somos pior que os insensatos. Né? E aí vem um conchete em cada um de nós. Então, nunca podemos nos achar melhor que ninguém, nem nos posicionar mais forte que os outros, e nem dizer o quão o outro é errado. Né? A sabedoria, juntando o versículo que o Alessandro marcou, que eu marquei aqui, ela nos traz a entender que quando nós desejamos ser sábios, a sabedoria ela tem que ser na prática e não na teoria. Né? Vamos teorizar tudo. Não dá para teorizar tudo. Nós temos que viver na prática tudo. E aí ter as teorias, não teorias da conspiração, como muitos dizem, mas teorias que se encaixam em uma vida verdadeira e plena. É simples, na verdade, né? A palavra de Deus, se a gente deixar de lado essas teorias, claro que algumas para estudo serve, mas a simplicidade da palavra de Deus nos remete a praticá-la, passo a passo, claro, ato a ato. Tudo tem um limite. Né? Se você tomar 10 litros de água no dia, você vai explodir. Mas é recomendável tomar 2,5. Né? Então, tome os 2,5 litros de água, mas não tome 10. Senão você vai criar uma barriga d'água e aquilo que você deseja perder, que é a barriga, você vai ganhar. Né? O que acontece com isso? O que acontece é que tudo tem um limite. Né? A sabedoria ela tem um limite, tudo tem um limite. E quando nós estamos falando de sabedoria, não podemos esquecer que a única sabedoria que é plena, ou seja, que ela não erra, é a de Deus. Né?
Como é o rapaz que inventou a energia elétrica? Me fugiu agora. Você é elétrico, cara. Você Poxa tem que vida. saber. Vou esquecer também. Rapaz que inventou a energia elétrica lá, ele teve 999 chances, né? Eu não sei se esse número é exato, é real, é apenas um conto, mas ele teve bastante erros, né? Dizem, Antes de Thomas Edison, né? Thomas Edison é o da É o lâmpada. da lâmpada, né? O da energia é... Me fugiu o nome aqui, até o final do programa Lembramos. a gente lembrou. Mas ele errou bastante, né? E depois ele mudou. É igual, citando já o Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele não foi o inventor da lâmpada, né? Da energia, quem foi Tesla. Tesla, se eu não me engano, foi da energia. Da energia, isso, nós estamos misturando aí. Mas, se você vê a história de Tesla, ele é muito maior do que aquele que se diz que teve a patente da energia. Tesla Então, que iniciou. O que acontece? Muitas vezes nós nos tornamos sábios demais, né? Nos tornamos sábios demais, mas sem serventia. Ou rotamos sabedoria e não praticamos sabedoria, que a Bíblia Sagrada diz que é fundamental praticarmos a sabedoria. Alessandro? Capítulo 27, e o último capítulo de hoje, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em voz alta, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol e a prata é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Assim que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. É isso aí. Estultícia é alguém que se apresenta de modo estúpido, né? A gente fala várias vezes essa palavra, então fica aí. Estultícia é alguém que se apresenta de modo estúpido. Quem inventou a energia elétrica? Tô olhando no computador, viu? Foi Benjamin Franklin, né?
E Thomas Edison e Nikola Tesla foram as pessoas que brigaram por conta da energia contínua ou alternada, né? A energia mais usada hoje, mesmo Thomas Edison ser mais famoso, a energia mais usada hoje são os fundamentos de Nikola Tesla, que é a energia alternada, né? Como a gente tem acesso hoje, principalmente aqui no Brasil. Acho que ninguém mais usa a corrente contínua, né? Contínua é para quando você quer mandar a energia de um lugar a outro muito longe. Isso. Porque a contínua ela corre mais pura nos cabos. Olha, falou o cara da energia aí. É o nome das pessoas que a gente não lembra, né? Mas não soube gravar nome também. Bom, chegamos ao final do livro de Provérbios 25, 26, 27, amanhã 28, 29, 30 e 31. Que você tenha crescido e que o conhecimento tenha chegado até você de forma graduativa. Nunca queira saber demais num curto período de tempo, né? Sempre entenda que as coisas melhores na nossa vida, elas acontecem devagar e de acordo com a vontade de Deus. Considerações finais, Alessandro? Que a sabedoria cresça cada vez mais no seu coração e que você possa, dia após dia, crescer na palavra de Deus, né? Que esta palavra cada vez mais se firme no seu coração, na sua mente, e que possamos assim agradar ao Senhor na nossa maneira de viver. Nunca agrade a homens, agrade ao Senhor, seja sábio. A sabedoria é algo que se torna constante em sua vida quando você se torna constante no amor do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo oportuno, no qual pudemos presenciar a Tua Palavra, e assim, Espírito Santo de Deus, tendo a oportunidade de meditar, de ler, de colocar em prática e de falar para mais pessoas sobre esta Palavra. Que todos aqueles que estão debaixo das Tuas orientações, da Tua Palavra da verdade, eles sejam impactados por um Deus que sara, cura, vivifique, e que qualquer problema que esteja a apresentar-se agora na vida de qualquer pessoa, a sabedoria traga solução, porque a sabedoria vem de Deus. Que todos agora sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.